Feliz sábado. Eu sei que alguns aí já devem estar olhando aí para o relógio, né? Mas fiquem tranquilos, tá bom? Que não vai demorar muito, tá? E, queridos, como cristãos, é muito importante nós sabermos sobre o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã, tá? É uma missão, é uma responsabilidade social que nós possuímos, tá? E nós vamos falar sobre a importância da saúde mental na prevenção do suicídio. Mas antes de nós adentrarmos ao tema, eu gostaria de saber quantos aqui, tá? E vocês também que estão aí em casa, que estão assistindo, reflitam. Quantos aqui estão vivendo intensamente a vida? Levante sua mão. Quem aqui diz assim, Úrsula, eu estou vivendo a minha vida intensamente. E aí? Olha só. Algumas pouquíssimas mãos, né? E é sobre algumas coisas da própria vida que nós também vamos falar nessa manhã, tá? E eu preciso da atenção de vocês, e caso alguém queira participar, contar um relato, fazer uma pergunta breve, pode levantar a mão, tá certo? Eu sei que esse momento é um momento que muitas vezes nos dá mais vontade para conversar, não é não, Elisângela? Que é o segundo momento. Então, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. O suicídio, o que é o suicídio, né? Os meninos até colocaram aqui. É um fenômeno o quê? Social, né? Que existe desde quando, Marlete? Será se é de 5 anos para cá? 10 anos para cá? Faz muito tempo, né? Desde a antiguidade já se existia suicídio. Mas as pessoas davam importância? Não. Mas as pessoas sofriam quando perdiam alguém? Sim. Mas é um tabu. Hoje, menos, mas também é um tabu social, tá? E é algo tão relevante porque é uma questão de saúde pública, tá? Então, o suicídio é um ato consciente, intencional e o quê? Deliberado, que é realizado pela própria pessoa, pelo próprio indivíduo, usando instrumentos que eles acreditam ser letais para alcançar o seu objetivo. Tá? E, queridos, aqui tem a estatística, né? Será se vocês sabem quantas pessoas se suicidam por dia, por segundo? Olha só, a cada 40 segundos, uma pessoa realiza o suicídio. A cada 40 segundos. São muitas pessoas, né? Misericórdia por isso. Oi? No mundo, né? A Organização Mundial de Saúde, tá? Um dado aí de 2014. Hoje, provavelmente, seja em menos tempo, tá? Então, a cada 3 segundos, uma pessoa, ela tenta contra a própria vida. Ou seja, a cada 3 segundos tem o quê? A tentativa, tá? E, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, também um dado de 2014, houve um aumento de 33,5%. Por isso que esse tema é relevante, tá? Então, para cada suicídio consumado, nós temos um número muito maior de tentativas, tá? E, em 2017, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, nós tivemos aí um aumento de 27,2%. Vocês perceberam que esses números só têm aumentado? Tá? Essa é a parte mais clara desse ponto aqui das estatísticas que nós precisamos ter noção. E, de acordo com os estudos, com as pesquisas feitas, existe um risco de aumento dessas taxas em todas as áreas e regiões do país e do mundo, tá? Nós já sabemos, já conhecemos a campanha do Setembro Amarelo, a Elisângela já trouxe um pouco aqui, que tem o simples objetivo de conscientizar e sensibilizar, tá? Tem a duração aí do mês todo, né? E foi escolhido esse mês por conta do dia 10 de setembro, que é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, tá? Então, o suicídio ele precisa ser compreendido de forma global. Muitas vezes nós somos reducionistas, tá? Quando alguém realiza o suicídio, qual é a primeira pergunta que as pessoas fazem? Ou que nós fazemos? O quê? Por quê? Essa é a primeira pergunta. E quando a gente faz essa pergunta, muitas vezes a gente reduz a um único fator. Não é verdade? Mas prestem atenção comigo. O suicídio, ele é o último recurso realizado pela pessoa para acabar com a sua vida, tá? E é a entrega
de toda a sua existência. Será que essa decisão é fácil? Não é. Não é. Então, não é apenas um fator que vai fazer com que alguém entregue toda a sua existência, toda a sua história de vida, tá? E é o esvaziamento da própria existência, né? É uma desnaturação de tudo que foi construído ao longo da vida, de tudo que foi vivido, de tudo que foi valorizado durante a sua vida, tá? Então, é algo difícil. Então, por que as pessoas, né, realizam suicídio? Eu trouxe 2 pontos básicos para que a gente entenda o segundo momento, que são os fatores, tá? Mas, geralmente, são 2. Mas antes disso, de dar o spoiler, vou fazer uma pergunta para vocês. Toda pessoa que comete suicídio, né, que realiza o suicídio, ela tem algum transtorno mental? Tem uma depressão? Ou esquizofrenia, algo do tipo? Sim ou não? Queridos, isso é um mito. É um mito. Nem todas as pessoas que realizam suicídio têm um transtorno mental, tá? E nós vamos descobrir isso, e é por isso que eu fiz questão de trazer esse ponto, porque isso é algo que as pessoas têm como uma verdade absoluta, e que não é, tá? Então, você vai sair daqui hoje com essa informação correta. O suicídio pode acontecer por 2 fatores básicos. O primeiro deles, a vivência de situações extremas. Então, muitas vezes, o indivíduo comete o ato por toda uma série de situações e por estar vivenciando uma situação que ele considere extrema, tá? E isso nós comprovamos também durante a pandemia. Tiveram algumas situações de suicídio durante a pandemia que a pandemia influenciou nesse sentido, tá? E um outro ponto aí, que é o ponto mais divulgado, que as pessoas têm mais conhecimento, é quando existe algum transtorno psíquico, tá? Como a depressão, esquizofrenia, borderline, dentre outros, tá? Então, a gente precisa entender que esses são os 2 básicos, mas que a tomada de decisão, ela é algo multifatorial, tá certo? Que isso fique bem claro. Se o suicídio é multifatorial, então diversos fatores influenciam. Que fatores são esses? Fatores sociais, fatores econômicos, fatores psicológicos, né? Fatores biológicos, fatores culturais e fatores o quê? Ambientais. Então, vocês entendem a complexidade para a gente se sentir bem, como também para a gente pensar em possibilidades que não é o melhor para a nossa vida. Tem muita coisa aí, né? E por que nós precisamos falar ainda mais sobre isso? Porque o suicídio, ele não escolhe sexo, ele não escolhe idade, ele não escolhe vários fatores, classe social, né, Marcela, econômica. Não, independe disso. Seja homem, seja mulher, seja um idoso, seja um adulto, seja um jovem, seja uma criança, que é um outro mito também que se tem, que criança não realiza o suicídio, criança também, tá? Claro, gente, não estou falando aqui de criança de 3 anos, tá? 4 anos, mas a criança ali próxima à puberdade, tá? Isso também é uma realidade e existe uma subnotificação em relação a isso, porque geralmente é divulgado como se fosse um acidente, tá? E quando nós pensamos nisso, qualquer um de nós aqui estamos suscetíveis a essa realidade. E isso está presente em vários lugares. Isso pode acontecer dentro de uma casa, dentro de uma escola, dentro dos locais de trabalho, nos locais de lazer e também em locais públicos. Então, vocês compreendem a necessidade da gente conhecer não apenas esses fatores, mas a necessidade de a gente viver uma vida com propósito, uma vida, de fato, com intensidade, com alegria. E a faixa etária aí preponderante, né? Nós temos aí os jovens de 15 a 35 anos de idade. Tá? E só isso já nos diz muita coisa, né? Mas vamos seguir. Quando você convive com alguém, Freire, quando você está lá na sua casa, aí você percebe que às vezes a Lili não está tão bem. Você sabe reconhecer quando a Lili não está tão bem? Sabe? Eric, você sabe reconhecer quando a Marlete não está tão bem?
Só por isso, eu já sei que ele conhece. Cacá, você sabe reconhecer quando sua esposa não está bem? Sei. Por que, gente, que vocês reconhecem? Convivência. Você percebeu alguma mudança de comportamento, é isso? Pronto. Então, assim, quando alguém não está bem, essa pessoa ela dá sinais, ela dá dicas, ela demonstra. Mas muitas vezes nós estamos ocupados demais para nos atentarmos a esses sinais, tá? Então, o que a gente precisa estar atento? Observar o comportamento, primeiro ponto. Aquilo que é mais escrachado, né? Que é mais visto, tá? Segundo ponto, precisamos escutar o discurso, aquilo que a pessoa fala, né? E daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais sobre isso para vocês. E agora, quando você não está bem, você reconhece? Quando você precisa de suporte, quando você precisa de ajuda. Às vezes a gente reconhece no outro, né? Né, Marcelo? Às vezes a gente olha e olha, fulano não está muito bem. Mas quando nós não estamos bem, quando eu não estou bem, quando você não está bem, você reconhece quando não está bem? E isso, queridos, tem a ver com autoconhecimento. E como cristãos, nós precisamos sim conhecer o nosso corpo. Precisamos sim conhecer a nossa mente, as nossas emoções. Porque Deus, Ele nos quer de forma saudável. E para isso a gente precisa estar atento, tá? Alguns sinais rápidos, tá, de alerta. O primeiro deles, questões psíquicas, fragilidades psíquicas, que não necessariamente tem a ver com um transtorno propriamente dito, tá? A fala, aquilo que o sujeito fala, e aqui tem alguns pontos, né? Eu preferi estar morto, eu não posso fazer mais nada, eu não vejo solução, eu não aguento mais isso, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros, eu não aguento mais dar trabalho para os outros, né? Os outros vão ser mais felizes sem mim, se eu morrer, não vai fazer diferença na vida de ninguém. São frases que, às vezes, o que as pessoas dizem? Isso é frescura. Isso daí é só... Isso aí vai passar, né? Só para chamar a atenção. É uma das frases que a gente mais ouve. Muito cuidado, tá? E agora nós vamos verificar um pouquinho os fatores de risco, tá? E o primeiro fator de risco é: já houve alguma tentativa, mais cuidado precisa se ter, tá? Porque é o fator de risco mais preponderante, se já houve, se já tem históricos de tentativas, tá? Outros fatores, os fatores sociodemográficos, nós temos aí a questão do sexo, né? Mulheres tentam mais que homens, só que homens geralmente realizam mais que mulheres, porque escolhem meios que são mais agressivos, que são mais letais, tá? Idade, então idade entre 15 e 35 anos também tem uma prevalência maior, e acima de 75 anos, porque já estão vivenciando aí a aposentadoria, tem o sentimento e pensamentos de inutilidade, incapacidade, o ninho vazio, né, que já alguns vão vivenciar de forma mais tardia, e vários outros fatores, solidão, enfim. Situação financeira, então dificuldades financeiras, desemprego e questões que afetam a saúde mental, que traz preocupação, insônia, né? Residência rural ou urbana, nós sabemos que existem também suicídio na área rural, tá? E que muitas vezes também há uma subnotificação em relação a isso, porque às vezes acontece em fazendas, que ninguém nem dá conta, acha que teve um infarto ou algo do tipo, né? E fica aí subnotificado. Mas a prevalência é na área urbana, tá? Situação laboral, então situação de desemprego, de aposentadoria, também interfere nesse sentido. Ou seja, nós temos aí diversos fatores que, combinados entre si, pode favorecer para essa escolha, tá? Além disso, também nós temos as condições psicológicas, né? Que condições são essas? Tem 3 pontos que são primordiais, que eu gostaria que vocês gravassem. É a ambivalência, impulsividade e rigidez. Então, a ambivalência, como eu falei para vocês, o suicídio ele é o último recurso utilizado pelo sujeito que está em sofrimento psíquico, tá? Então, ele fica naquela ambivalência. Eu quero, entre aspas, realizar o suicídio, eu estou decidindo isso, mas, ao mesmo tempo, eu quero me livrar daquela situação que está causando mal-estar, mas que eu não vejo soluções,
tá? Tem a impulsividade. Então, muitas vezes, o sujeito está numa situação que ele não vê saída e ele quer se livrar o mais rápido possível e ele age de forma impulsiva. E aqui, nesse caso, o transtorno ele fica em segundo plano. Tá? Por isso que eu falei para vocês que não necessariamente precisa ter um transtorno psíquico, porque, às vezes, a situação, né, o indivíduo está ali numa situação e aconteceu um caso, não sei se vocês recordam, no Rio de Janeiro. Durante a pandemia, um grande empresário do Rio de Janeiro, morava lá numa zona nobre, ele realizou o suicídio porque os negócios dele estavam mal. Né? E ele se viu numa situação, dentro de todo um contexto que ele estava, né, e ele tomou uma decisão impulsiva. Tá? Então, se você tem uma personalidade impulsiva, vamos trabalhar a impulsividade para quando chegar em situações mais complexas que virão mais à frente, nós saibamos lidar de uma forma melhor. Tá? E a rigidez. Então, a pessoa coloca aquilo na mente dela e ela segue naquilo sem olhar outras possibilidades. Tá? Então, esses três pontos independem de transtorno psicológico. Tá certo? E tem aqui os 4D. Depressão, desesperança, desamparo e desespero. Tá? Esses 4 pontos aqui, nós também precisamos estar atentos com eles. Né? Tem alguém que está demonstrando, né, que está ali com desesperança, que não consegue ver esperança, além daquela situação que está vivenciando, que sente-se desamparado, né, que sente-se desesperado, são pontos que nós precisamos também observar. Tá? E condições psíquicas, né, e transtornos psiquiátricos que a gente pode trazer aqui, que são preponderantes, que são mais observados nos estudos, é o transtorno depressivo, tá? Que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil ocupa o primeiro lugar na América Latina, tá? E tem a prevalência em mulheres. O transtorno afetivo bipolar e transtornos relacionados a substâncias e transtornos aditivos, né? O uso de álcool e outras drogas, tá? Esquizofrenia e o transtorno de personalidade, que é o transtorno aí borderline, né? Mais conhecido, tem vários transtornos de personalidade, e dentre eles nós temos aí o de borderline, por conta da questão das emoções, da impulsividade, da dificuldade de lidar com as frustrações do dia a dia, com as situações estressoras, tá? O outro aspecto também que é importante, queridos, são condições clínicas. Então, por exemplo, pessoas que estão aí enfrentando uma situação de saúde séria, né, que em um quadro, por exemplo, que não tem um prognóstico positivo, né, ou um câncer, uma perda de visão, AIDS, alguns traumas que deixam a pessoa incapaz, né, incapaz no sentido de ter sua rotina, suas atividades, tá? Seja de forma parcial ou totalmente. Isso também interfere muito na saúde mental do sujeito. E muitas vezes, por se encontrar naquela situação de sofrimento, de doença, pode também verificar o suicídio como uma possibilidade de extinguir com o sofrimento. Tá? Considerações que são importantes. Além de tudo isso aqui que nós conversamos, tem um outro ponto, que são as situações adversas da vida. Situações de desastre, situações de violência, seja ela física, sexual, psicológica, né? Abusos, perdas. E aqui eu trouxe um exemplo. Vocês lembram daquele desastre de Brumadinho? Pronto. Depois daquela situação de desastre, os estudos também relatam, né, que houve um aumento no número de suicídios naquela região. Tá? Então, aquela situação, ela trouxe ali um sofrimento para aquela população, uma fragilidade emocional. Tá? A pandemia, nós podemos também incluir aqui? Sim. Né? A pandemia trouxe aí diversos malefícios, né? Trouxe aí diversas questões sociais e individuais também para as famílias, tá? Inclusive de perdas e etc. Tá? Então, são situações que podem contribuir, favorecer nessa tomada de decisão. E nós sabemos que o suicídio, né, existe aí um ciclo, que o primeiro deles é a ideação, ou seja, os pensamentos, né? Olha, eu acho que se eu tomar essa decisão, não vai ter problema, já começa ali a alimentar a mente com esses pensamentos. Quando esses pensamentos vierem à sua mente,
busque suporte, tá? Um outro ponto, né, que aí é a segunda etapa, o desejo, no sentido do planejamento. Eu tenho uma intenção, eu vou planejar isso. Como que vai ser, que horas, que dia, qual o meio, local e por aí vai, tá? E por último, a tentativa em si, tá? Que a gente já chama do ato consumado quando de fato se executa, né? Então nós temos aqui esse ciclo. E às vezes tem pessoas que estão aqui ó, na ideação, no primeiro, mas não é cuidado, não é percebido, não recebe o suporte que é necessário, e aí segue-se o ciclo. Ou, às vezes, queridos, até é cuidado, mas a pessoa tem uma rigidez de pensamento, lembra que eu falei para vocês da rigidez de pensamento? E que mesmo com todo o suporte, que mesmo com todo o cuidado, o ciclo continua. Por quê? Essa decisão, ela é individual, tá? E isso é um dos fatores mais difíceis para a gente lidar. Por quê? Nós queremos muitas vezes o quê? Ajudar, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas compete também à própria pessoa a permitir receber ajuda, a permitir ver novos horizontes, tá? Como ajudar para reduzir a possibilidade da tentativa? Então, vamos lá pegar o ciclozinho, o primeiro ponto, né, lá no iniciozinho. O que a gente pode fazer? Primeiro ponto, acolher e ouvir. Tá? Úrsula, olha, mas eu não sei o que falar. Não, muitas vezes você não vai precisar falar nada. Você vai precisar ouvir. E nós, na nossa geração de hoje, nós temos dificuldade de ouvir. Pode entrar nas redes sociais, né? Todo mundo só quer falar e falar o que quer, né? Mas nós precisamos ouvir o outro, escutar, tá? Primeiro ponto é esse. O segundo, busque conversar também com crianças, né, e adolescentes sobre o assunto, né? Para que essas crianças e esses adolescentes possam identificar quando não estiverem bem, para buscar ajuda. Teve um caso, recentemente, de uma mãe que entrou em contato comigo pedindo indicação de psiquiatra, né? Aqui em Teresina. E ela falou assim, olha, Úrsula, meu filho ele não está dormindo bem. E, por esse motivo, ele já pediu suporte. E ela falou assim, eu acho até que pode ser que ele esteja aí se precipitando. E eu falei para ela, não, ele não está se precipitando, porque o sono é um fator importantíssimo para o bem-estar. E ele, mesmo sendo adolescente, ele se importa com o bem-estar dele. E eu achei linda essa atitude dele. E digna de ser valorizada, sabe por quê? Porque, às vezes, nós somos negligentes com a nossa saúde. Os sinais vão se apresentando no nosso corpo e a gente vai deixando para lá. Até chegar um momento que é mais difícil de lidar. Tá? Faça companhia, esteja junto, esteja próximo. E isso, queridos, parece algo tão simples, mas na sociedade que nós estamos hoje não é. Porque está cada um no seu mundinho, cada um na sua casa, cada um no seu sofrimento, na sua bolha, né? Mas não existe aqui nenhum de nós tão forte quanto todos nós juntos. Então, nós precisamos estar juntos para poder fazer companhia uns aos outros, fortalecer uns aos outros. Vocês bem sabem que nós estamos passando e passamos por momentos muito difíceis. E nós recebemos diversas visitas, diversas ligações, diversas mensagens. Isso diminuiu a dor? Não, mas ajudou para que pudéssemos prosseguir na dor. Tá? Então, isso faz a diferença. Haja naturalmente. De repente, a pessoa está ali desabafando, dizendo, olha, eu pensei em fazer isso com minha vida, eu estou pensando assim. Por favor, gente, não faça. Eu sei que é difícil. Tá? E no curso de psicologia, a Amandinha não está aqui, mas no curso de psicologia, a gente faz um exercício dentro do curso para isso. Porque o primeiro impacto que a gente tem, a gente faz o quê? Fulano, tu pensou nisso? Como assim, fulano? Principalmente se a pessoa for uma pessoa muito extrovertida, que você nunca imaginou. Né? Causa aquele impacto. Mas você precisa agir naturalmente. Porque se você fizer isso, vai criar uma barreira. E a pessoa não vai continuar o relato dela. Ou se ela continuar, ela vai continuar de forma superficial. E você não vai ter ali como ajudá-la a levar para profissionais, a seguir com um cuidado maior. Tá? Então, esse é um ponto também fundamental. Não critique, não fale que é besteira, não compare com a dor de ninguém, com o sofrimento alheio.
cada um vivencia uma situação de uma forma diferente, tá? Não diga, tem pessoas que estão em situações piores que a sua. Lembram que existem diversos fatores socioeconômicos, culturais, ambientais e etc. Então, ninguém precisa ser comparado, deve ser comparado com ninguém, tá? Um outro ponto, não dê conselhos. Olha, fulano, vai para a festa, vai para a igreja, vai para o salão, vai fazer isso. Não, queridos, aqui não é na ordem do conselho, tá? E eu até entendo que, às vezes, as pessoas dão um conselho no intuito de ajudar, né? Mas esses conselhos a gente precisa ter cuidado, porque para a pessoa é como se ela não estivesse sendo compreendida. A dor dela, a dificuldade dela, tá? Então, o melhor que você tem a fazer é ouvir e fazer companhia. E ajudá-la a buscar um tratamento adequado, um acompanhamento que seja especializado. E por que eu digo um acompanhamento especializado? Primeiro, porque ela vai ter o suporte que, de fato, ela precisa, tá? Tanto se ela tiver um transtorno psicológico ou não, ou mesmo que ela tenha uma fragilidade emocional. E segundo, porque você pode sentir uma sobrecarga emocional enorme, tá? Eu digo isso porque eu já vi vários casos de pessoas dizendo assim, Úrsula, tem fulano, assim, 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 que sempre me busca quando não está bem, mas eu não aguento mais, eu estou vendo que isso está me afetando. Gente, e se tiver alguém na família, e alguém que já passou por isso, sabe o quanto é cansativo emocionalmente e psicologicamente. Você fica em estado de alerta direto. Tá? Você não consegue ter aquele sono reparador. Muitas vezes não tem nenhum apetite ou come de forma compulsória, né? Come muito, além do que, de fato, precisa. Então, assim, busque ajuda profissional para a pessoa. Tá? Você gostaria de falar, irmã? Não? E o que fazer? Vamos dizer aqui que já aconteceu, já houve ali a tentativa. O que a gente precisa fazer? Acolher. Jamais discutir, bater boca, brigar, inquirir. Não, esse é o momento de acolher, tá? E o outro ponto, qual foi o método utilizado naquele momento ali? Qual é o estado do paciente? Gente, isso daqui é lindo, né? Mas na hora, para você lembrar desses 3 pontos aqui, só que eles são essenciais para buscar o suporte devido, tá? Então, primeiro, qual foi o método que a pessoa usou? Segundo, qual é o estado que o paciente se encontra? Né? E terceiro, onde encontrar suporte? Tem momentos que você não vai poder levar a pessoa até um lugar, até um hospital. Você vai precisar ligar para o SAMU, com urgência, para receber o suporte em casa. Muitas vezes, é mais fácil e mais perto você levar para um hospital, seja um hospital geral, seja uma UPA, tá? Mas para prestar ali os primeiros socorros, tá certo? E a busca de um acompanhamento especializado, com psicólogo e psiquiatra. Eu acho que eu nem preciso mais falar aqui na Igreja do Parque da importância dos 2 juntos, né? Nem só um e nem só outro. Precisa ser os 2 juntos, tá, gente? Isso daqui, os profissionais mais formados recentemente têm isso muito claro nas mentes deles, né? Porque reconhece, de fato. A medicação, ela tem como mudar pensamentos? Não. A medicação ela vai atuar em áreas específicas, né? Em hormônios, que pode lhe ajudar na estabilização do humor. Mas, muitas vezes, tem pessoas que fazem um tratamento apenas com a medicação, achando que é uma via mais rápida, que vai ser o suficiente, e, quando para, volta às crises, volta os pensamentos, volta tudo de novo. Então, a terapia é fundamental. E vai para psicólogo, tá? Não é quem é louco, como muitas pessoas pensam, né? E falam por aí. Vai para o psicólogo quem tem amor à sua vida e quer se conhecer mais, quer se cuidar, quer desfrutar de uma saúde melhor, tá? E aqui eu trouxe para vocês alguns lugares aqui em Teresina que pode ser aí buscado como suporte, tá? E de uma maneira gratuita, inclusive. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho dinheiro, né, para pagar a terapia. Mas existe possibilidade de fazer terapia de forma gratuita, tá? Então isso também não é desculpa. Mas vamos lá, essa rede de apoio aqui é de forma específica para uma situação de ideação, tá, do suicídio ou tentativa. Nós temos aqui o Centro de Valorização à Vida, quando a pessoa, por exemplo, está com aquela ideação, ela pode ligar
não são psicólogos, não são psiquiatras, e eles atuam de forma muito específica, apenas no sentido de acolhimento, tá? No sentido de ouvir e de orientar para buscar os serviços especializados naquele lugar ali. Então, é um atendimento pontual. São pessoas voluntárias que são treinadas para fazer esse acolhimento inicial de uma forma emergencial. Tá? Nós temos também o Provida, no Lineu Araújo, tá? O Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, que tem tanto psiquiatra como psicólogo. E nós temos também o Hospital Aurelino de Abreu, tá, gente, que prestam esse suporte de forma especializada. E, além disso, nós temos atendimentos que são aí particulares, né, como vocês devem conhecer, profissionais que atuam aí na área. E a Úrsula, eu não tenho um transtorno psicológico, eu não tenho ideação, nunca tentei, mas eu quero ser acompanhado. Porque eu estou percebendo isso, estou me sentindo assim. Né? Queridos, tem atendimento por plano de saúde, tem atendimento em UBS, tem atendimento nas clínicas escolas das faculdades, tá? Que é gratuito, e também tem aí a rede particular. Tá? E é interessante, quando nós falamos sobre essa temática, que o suicídio ele é um sofrimento para a pessoa, primeiramente, para todos aqueles que estão em volta, e quando o ato ele é consumado, aquela pessoa que se foi, ela impacta várias outras. Ela impacta, primeiramente, a família, ela impacta os amigos e ela impacta toda uma sociedade. Tá? Então, aproximadamente 35 pessoas são afetadas diretamente ou indiretamente quando alguém realiza o suicídio. E, muitas vezes, para essas pessoas, é muito difícil. A perda, você perder alguém significativo, já é difícil em qualquer circunstância. Não é verdade? E quando acontece, né, por conta aí do suicídio, é muito difícil, porque vem a culpa, né, vem os questionamentos, vem as indagações, vem a insatisfação, vem aí, muitas vezes, a autocobrança. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não liguei? Por que eu não visitei? Por que eu não... Então, vem vários porquês. E isso causa sofrimento. Tá? E um outro ponto também que eu gostaria de mencionar para vocês, nós já estamos aqui indo para o fim, é sobre as divulgações. Né? Falar sobre o suicídio não causa mais suicídio, desde que isso seja feito da maneira correta, com responsabilidade. Tá? E, muitas vezes, isso é feito, tá, de forma midiática, e, quando eu falo a mídia, não são apenas jornalistas, pessoas que trabalham na área de forma direta, mas, às vezes, nós. Às vezes, a gente recebe fotos de pessoas que realizaram suicídio, e essas fotos são compartilhadas. Não faça isso. Se chegou no seu WhatsApp, exclua. Tá? Vocês vão entender por quê. As reportagens, elas precisam ser adequadas, com informações que são sucintas, objetivas. E essas reportagens, elas têm que buscar conscientizar sobre os fatores que são diversos, sem reducionismo, né? Sem colocar a culpa. Ah, foi a família que foi negligente. Ah, foi porque terminou com o namorado, com a namorada. Ah, foi porque perdeu o emprego. Nós já vimos que é algo multifatorial. Deve também expor os locais de ajuda, tá? E as possibilidades de enfrentamento. Como eu falei para vocês, as pessoas elas não conseguem ver outras possibilidades naquele momento de sofrimento. Então, é importante ter alguém ali, ter uma mídia, algo que possa despertar. Olha, tem algo além disso. Tá? Um outro ponto. Informações sobre as consequências da tentativa de suicídio, do suicídio em si. Então, nós não podemos romantizar, dizer que é algo bonito. Olha, fulano foi tão corajoso, tomou essa decisão. Né? Não. Às vezes, tem pessoas que têm esse discurso e, às vezes, falam sem nem prestar atenção, né, do que está falando. Então, assim, não dar destaque nas primeiras páginas, né, do noticiário, não divulgar lugares, meios, carta ou postagem de despedida. Isso também é muito comum. Não sei se você já fez em algum momento, mas é muito comum, porque a pessoa fica tão impactada que quer dizer para o outro, né, sobre isso. Mas não é correto a gente divulgar, porque, de repente, se alguém estiver vulnerável, ela pode procurar os meios que aquela pessoa procurou também. Tá?
Então, muito cuidado, queridos. Essas informações são informações relevantes e que a gente precisa ter responsabilidade ao utilizá-las, tá? E nós tivemos até um exemplo aqui na nossa cidade, né, que foi assim super desrespeitoso mesmo com a família, com os amigos e etc. Foi divulgado várias fotos de uma forma assim, enfim, indevida, né? Não culpabilizar coisas ou pessoas, não associar com loucura ou falta de fé, tá? Isso daqui também é muito comum. Ah, é porque fulaninho não tem Deus. Gente, todos nós, neste mundo aqui, e você pode observar, porque você também encontra isso na Bíblia, tá? Todos nós estamos suscetíveis a passar por momentos difíceis. E a adoecer fisicamente, no sentido de qualquer doença, como também não está bem psiquicamente, está fragilizado psiquicamente, tá? Então, isso pode ser qualquer um de nós. Isso não significa dizer que você não tem Deus. E nós vamos ver que ter uma fé, uma religião, é um fator de ajuda, tá? De proteção. Mas isso não significa dizer que você está imune e não pode, né, quem sabe um dia pensar nisso, tá? Não fazer piadas ou comentários que são desnecessários. Ah, agora ele vai encontrar paz, né? Oh, agora ele encontrou o que ele achou, ou ela achou, enfim, comentários que não convêm, tá? Fatores que são protetores, ou seja, que inibem, né? Podem contribuir para que isso não venha a acontecer. Primeiro deles, relacionamentos interpessoais saudáveis. E aqui na nossa sociedade nós precisamos muito disso. Os relacionamentos estão fragilizados dentro de casa, no trabalho, nas faculdades, enfim, em todos os lugares, na igreja, né? Então eu pergunto, se você nunca pensou nisso, nunca tentou, vamos prevenir? Não é muito melhor prevenir do que remediar, né? Como já diziam aí as pessoas com mais experiência de vida. Então, assim, como estão seus relacionamentos interpessoais? Estão sendo significativos? Estão sendo saudáveis? Você tem amigos, pessoas que você confia, que você compartilha momentos bons juntos? Isso é importante, isso é bom. Já aconteceu com vocês? Sair com uma galera, com os seus amigos, e quando, às vezes, você vai assim, com aquela falta de ânimo, né, de coragem, mas você vai, já se comprometeu, vai. E quando volta, você volta tão bem, feliz, alegre. Já aconteceu isso com vocês? Por isso que é importante, queridos. E não precisa de muito, não. Às vezes você passa ali na casa da sua amiga, do seu amigo, come alguma coisa ali juntos, né, Eric? Tem que ter um lanchezinho, né? Come um pouquinho ali juntos, conversa, bate um papo e pronto, vida que segue, né? Às vezes, nós que complicamos as coisas, tá? Outro ponto, vínculos familiares fortalecidos. Isso daqui não é novidade para ninguém. As nossas famílias precisam ter vínculos sólidos, tá? Vínculos de confiança. Sensação de pertencimento e integração a grupos sociais. Nós precisamos pertencer, se sentir pertencente a um grupo, tá? E é por isso que aqui entra já a igreja, como um grupo de pertencimento, tá? De interação, de relacionamentos saudáveis, de convívio, tá? As crenças espirituais também são fatores protetores, também é comprovado cientificamente, tá? Ter um compromisso afetivo estável, né? Então, ter um relacionamento estável, sem violências, enfim, conflitos e etc. E também as pesquisas indicam que aqueles pais, né, que têm filhos pequenos também é aí um fator de proteção, porque os pais pensam muito, né, ficam na ambivalência, mas pensam muito no filho, né? Eu preciso seguir minha vida e cuidar do meu filho, da minha filha, tá? Então, isso também é um fator de proteção. Lembrando que esses fatores de proteção, eles não atuam como impedimento da ocorrência do suicídio, tá? Mas servem, como o próprio nome já diz, de proteção, minimizando, tá, o adoecimento de forma mais severa e também a tentativa de suicídio, tá? Queridos, independente da situação que a pessoa se encontre, é possível sair daquela perspectiva. É possível buscar suporte, é possível ter aí uma outra realidade colorida, né, da vida, tá? Mas agora eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Nós falamos muito aqui de ajudar o outro, né?
Mas nós precisamos, primeiramente, nos ajudar, para conseguirmos ajudar os outros que estão à nossa volta. E cumprir aí a nossa missão, como cristãos. Né? Hoje, você não precisa responder para ninguém, não precisa falar alto. Se você pudesse dar uma nota para a sua vida, qual seria de 1 a 10? Qual seria a nota que você daria para a sua vida, para o seu estilo de vida? Tá. Pensaram aí? Posso seguir? Tá. Quais áreas da sua vida você não está satisfeito? Ou seja, você está insatisfeito, você vê que precisa melhorar. São os relacionamentos interpessoais com as pessoas? Você está tendo dificuldade em lidar com as pessoas à sua volta? Você precisa melhorar os vínculos familiares, fortalecê-los? É a integração a grupos sociais? Você se sente muito sozinho? É na sua atividade profissional? É na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus? É no lazer? Você está aí muito imerso na rotina, nas atividades, nas obrigações, mas precisa de mais lazer? É em relação à sua saúde? Você precisa cuidar mais da sua saúde física, emocional? Pensaram aí? Ótimo. Eu estou gostando. Tudo muito rápido, né? Quem não conseguir fazer agora, faça esse exercício em casa, tá? Muitas vezes, queridos, nós nos encontramos em uma situação e nós nos acomodamos a ela. Nós nos abraçamos com sofrimento e nós ficamos lá, ó, abraçados com sofrimento. Vivenciar as situações e vivenciar o sofrimento é importante. Faz parte da jornada, mas não é a jornada toda, tá? E por isso nós precisamos de inteligência emocional. Precisamos nos conhecer, identificar as nossas emoções, buscar lidar com elas. Precisamos também ter resiliência, nos adaptar a um novo contexto, a nova situação, as novas experiências, tá? E nós precisamos também, sabe de quê? Buscar estratégias. Hoje em dia, muitas vezes eu observo que nós temos preguiça de pensar. Vocês observam isso também? Tem os que pensam demais, é verdade. Mas, às vezes, nós não paramos para pensar sobre as nossas questões. E nós precisamos parar e pensar, o que não está bem? O que eu posso fazer para mudar isso? Tá. Ah, Úrsula, eu já tentei várias vezes, já vi coisa na internet, já tentei colocar em prática, mas não deu certo. Busque acompanhamento especializado. Quando você sente uma dor no dente, você vai ficar em casa sofrendo com a dor no dente? Vai. Você vai buscar suporte. Se você sente uma dor em algum lugar do seu corpo, você vai buscar suporte. E muitas vezes, quando você sente uma dor psíquica, você quer ficar lá e esconder. Mas isso não é o melhor. Tá? Então, queridos, agora vem a pergunta célebre, né? Você já identificou como está a sua vida? O que você pode fazer para melhorar a sua vida? Para viver intensamente. Quando eu perguntei quantos estavam vivendo intensamente, olha, daqui de cima não foi tão legal, tá? As respostas. Pouquíssimos levantaram a mão. O que você precisa fazer para viver intensamente? Queridos, nós não vamos nos livrar dos problemas que nós temos hoje. Mas nós podemos encarar os problemas de uma forma diferente. O que você pode fazer hoje em prol da sua saúde? Psíquica, emocional. Não consegue sozinho? Não tenha medo, não tenha vergonha. Busque suporte especializado, tá? E aqui eu gostaria de deixar essa frase, tá? Eu vou pedir para os meninos ainda não tirar da hora que eu terminar aqui, mas essa frase ela é bem interessante. Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas existem. Queridos, existir é a coisa mais fácil. As plantas existem. Mas será se de fato nós temos vivido? Será se de fato a vida tem sido significativa, com propósitos? E, queridos, às vezes a gente olha para o nosso mundo hoje e diz assim, Úrsula, como ter perspectiva diante da situação que nós estamos hoje? De tanto sofrimento, tantas notícias ruins. Nós temos uma esperança. E essa esperança ela está lá em Apocalipse 21:4, que diz o quê?
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quando nós lemos isso daqui, não se refere apenas à morte, ao descanso terreno, mas isso se refere a todo o sofrimento que nós passamos nesta terra. Deus, Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. E Ele quer que nós comecemos a desfrutar dessa vida em abundância, não somente na eternidade, mas aqui, sendo luz e ajudando outras pessoas que estiverem ao nosso redor. Então, se você quer a eternidade, precisamos nos cuidar hoje. As coisas que virão serão mais complexas. Não sou eu que estou falando isso. Não gostaria de estar falando isso. Mas, para nós desfrutarmos da eternidade, biblicamente, nós sabemos que as coisas ficarão mais intensas. E nós precisamos estar preparados espiritualmente, fisicamente e psicologicamente, tá? Porque um afeta o outro. Então, que Deus possa continuar nos abençoando e nos ajudando a desfrutar de saúde.